Olá, seja muito bem-vindo. Esta é a TV Lei de Deus. Eu sou Clodoaldo Kaiser e mais uma vez estamos juntinhos aqui nesta quinta-feira, dia 16 de junho de 2022, para estudarmos a respeito das últimas coisas, a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Nós temos falado nesses últimos dias a respeito da tribulação. No nosso último encontro, há 15 dias atrás, nós estivemos tratando sobre a respeito dos eventos que hão de acontecer na primeira metade da tribulação. É importante você relembrar que a tribulação é um período de 7 anos, dividido em duas partes, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Nós temos eventos na primeira metade da tribulação e nós temos eventos também na metade da tribulação, bem como eventos que complementam o período da tribulação, aí preenchendo a segunda metade destes 7 anos, 3 anos e meio finais. Mas é importante você entender e recobrar a tua memória, que nós apresentamos aqui a respeito dos selos, os quais são 7 selos, em que o rompimento dos mesmos hão de proporcionar uma série de juízos sobre a humanidade, sobre a terra. Nós falamos a respeito dos cavalos, cada um a sua cor, a sua importância, a sua simbologia e aquilo que há de acontecer. Bem, para a gente começar essa série, ou continuar essa série de estudos sobre os eventos da primeira metade da tribulação, eu quero que você volte aí para a sua Bíblia e atente para o texto que eu vou ler como abertura desta nova etapa. Então, o texto bíblico está em Sofonias, capítulo 1, a partir do versículo 15, que diz assim: aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e dia de rebate, contra as cidades fortes e contra as torres altas. Bem, a partir então de agora, nós precisamos analisar quais são os próximos eventos que compreendem a primeira metade da tribulação. Fizemos menção sobre a ruptura ou rompimento dos selos e agora nós avançaremos para aquilo que ainda há de acontecer nesse período terrível chamado tribulação, que é importante você relembrar que há 3 objetivos, a respeito disso. Quais são eles? Primeiro, tratar a iniquidade. Deus está tratando severamente com a sua justiça a iniquidade e o iníquo. Também, em segundo lugar, qual é o objetivo da tribulação? Deus está tratando Israel, quebrando o seu orgulho, quebrando o orgulho do povo santo, e em terceiro lugar, provocando reavivamento espiritual em todo o mundo, na missão confiada aos 144 mil judeus escolhidos pelo próprio Deus, o que nós vamos falar agora. Bem, então vamos lá. O que vai acontecer na primeira metade da tribulação? Falamos já, repito, os juízos dos 7 selos. O que são eles? Apocalipse capítulo 6 descreve os 7 juízos dos selos que dão início à tribulação. Quando o 7º selo é rompido, dá-se-á início à segunda série de julgamentos do Senhor sobre toda a humanidade, sobre a terra, que são as 7 trombetas. O que acontecerá nessa primeira metade da tribulação? Em segundo lugar, o surgimento do anticristo. Lembram vocês que nós falamos do cavalo branco e que sobre ele vinha montado um para vencer, Fizemos o alerta e também a diferença a respeito de quem é esse sobre o cavalo branco.
não é Jesus, porque Jesus não vem nesse período sobre a terra, ele já veio buscar a igreja está com ele nos céus, né, passando pelo tribunal de Cristo, a fim de receber galardão para ser adornada para as bodas do Cordeiro. Enquanto que o mundo padece período, né, de tribulação, o grande e terrível dia do Senhor, esse período, né, em que o mundo está padecendo aqui, o anticristo vem para governar, vem para se impor como grande líder, né, mundial, governo mundial, que assim vai unificar todo mundo num entendimento só. Em terceiro lugar, o que acontece nessa primeira metade da tribulação? O ministério do profeta Elias. Você lembra? Elias, ele foi elevado aos céus, arrebatado aos céus, enquanto ainda estava sobre a terra, exercendo o seu ministério, ele foi tomado pelo Senhor. Então, nesse período tribulacional, na primeira metade da tribulação, correspondendo a 3 anos e meio, o profeta Elias, juntamente com uma segunda testemunha, profetizarão sobre Jerusalém. Eles estarão pregando a respeito do reino milenar de Jesus Cristo. Estarão anunciando que Jesus é o Messias para que Israel se converta ao Senhor. Em quarto lugar, como evento que há de acontecer, é aquilo que eu já disse lá na abertura, um pouquinho atrás, né, como o terceiro objetivo da tribulação. Então, o que vai acontecer? O reavivamento através dos 144 mil evangelistas judeus. Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 4 até o versículo 8, nós encontramos a descrição do chamado e o ministério dos 144 mil judeus evangelizando toda a humanidade, pregando o evangelho do reino a toda a humanidade. Então, como evento da primeira metade da tribulação, nós temos as duas testemunhas pregando em Jerusalém e nós temos o ministério das 144 mil, né, pessoas, judias, homens judeus, levantados pelo Senhor, selados pelo Senhor, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, pregando o evangelho do reino a toda criatura, ok? Então, nesse momento aqui, nós estamos acompanhando a primeira metade da tribulação. O que acontece mais? Nós temos aí, em quinto lugar, nós temos aí a série de juízos de Deus, né, por meio do tocar das trombetas. 7 trombetas, lembrando que o número 7 significa a plenitude de Deus, ou totalidade de Deus, né, em que uma após a outra, tocada em número de 7, anunciam os eventos que hão de acontecer sobre a metade da tribulação para a segunda metade da tribulação. É importante também você se cientificar de que nesse período nós temos também o primeiro ai. O que é o ai? O termo ai é usado para referir-se a uma grande calamidade, geralmente interpretada como proveniente do Senhor, semelhantemente àquela anunciada ou pronunciada por Jesus Cristo sobre Corazim e Betsaida, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 20, 21 e 22. Então temos também, claro, o entendimento aí, visto que acontece o primeiro ai, nós temos então que referenciar o segundo ai e o terceiro ai, ok?
O segundo ai é mencionado em Apocalipse, capítulo 9, verso 14, sendo uma evidência ou uma referência a Apocalipse 9, a partir do versículo 10 ao versículo 21, que envolve o julgamento que ocorre no final da sexta trombeta, onde as Escrituras falam de grande morte e destruição sobre a terra, na qual os outros homens não se arrependeram. O terceiro ai, ele é mencionado em Apocalipse capítulo 11, o verso 14, e evidentemente está relacionado com o juízo da sétima trombeta, que inicia em Apocalipse capítulo 16, a partir do verso 1. Por que razão? Porque uma vez que o julgamento da sétima trombeta inclui os 7 julgamentos das taças, o terceiro ai também inclui esses juízos, tá? Então, é o que há de acontecer na primeira metade da tribulação, os primeiros 3 anos e meio. Isso está evidenciado na palavra do Senhor, para que nós pudéssemos conhecer e anunciar a tantos outros a importância de se crer em Jesus como seu Salvador nesse período chamado período da graça. Tá? Então é um tempo em que Deus estará tratando a humanidade por conta de todo o pecado, tratando Israel, quebrando o seu orgulho e provocando também todo mundo por meio dos 144 mil judeus selecionados pelo próprio Deus para provocar um reavivamento espiritual no primeiro período da tribulação, por meio da pregação destes homens escolhidos por Deus para anunciar o evangelho do reino. Tá? Ficamos por aqui. Que Deus, o Senhor, te abençoe, que faça que você possa entender melhor a dinâmica e o cronograma dos eventos que hão de acontecer pós-arrebatamento da igreja, início do período tribulacional sobre toda a humanidade. Que Deus, o Senhor, te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fica com Deus, um grande abraço, até a próxima quinta-feira.